A Sérvia empata a partida. A seleção brasileira com uma jogadora a menos, restando pouco mais de 2 minutos para terminar o jogo. Posse de bola para o Brasil. Ana Paula Rodrigues faz a movimentação na meia direita, volta no centro, recebe Débora Hanna, vai enfrentar a pivô, recebe a falta. 9 metros para a seleção brasileira, uma bola importante, a seleção brasileira com uma jogadora a menos. Falta cobrada, Débora Hanna enfrenta, finta, chuta e o gol para o Brasil. Débora Hanna, um golaço para o Brasil, para colocar o Brasil na frente. Ainda com uma jogadora a menos, golaço da Débora Hanna. O Coringa tá lá na ponta direita, então tudo bem. Ela que é o Coringa lá? Não, o Coringa é a Simone, tá? A gente sempre quis muito que o handball conseguisse estar no topo. Então, quando teve o título mundial em 2013, assim, a emoção de quase falhar a voz, foi muita emoção, se vocês veem os vídeos, assim, de faltar o ar, de você sentir palpitar e parecia de estar lá mesmo, sabe? Dentro de quadra junto com elas. Mas para tudo isso, precisou ser plantado algumas coisas. Muitas pessoas abriram mão de várias coisas. Nós éramos profissionais, tínhamos o título de profissionais, mas tudo que estava por trás ali era bem no amadorismo, bem assim, no coração mesmo. Essa trajetória, né, começando com o Digenal, foi bem difícil, né? Assim, no começo nós não imaginávamos que era tão difícil porque a gente não tinha a realidade de hoje. Só que o trabalho, né, para a gente chegar num resultado como o Brasil sempre quis ter junto com o Digenal, era difícil porque a gente não tinha estrutura. A gente viajava de ônibus, a maioria dos treinamentos, o nosso técnico na época, o Digenal Cerqueira, ele trabalhava no Paraná, Medianeira. Ali, cara, fronteira ali com o Paraguai. A gente fazia 24 horas de ônibus. Só andávamos de avião quando ia para fora do Brasil, nunca andamos de avião dentro do Brasil, pela falta de estrutura, então isso já ocasionava o quê? Um dia de viagem, chegava no outro dia, não conseguia treinar de cansaço, só ia treinar no outro, então o que podia ser de 15 dias de fase de treinamento, a gente acabava tendo 10 pelas condições. Eram poucas camisas e você lavava a camisa e ainda estava molhada para o treino do dia seguinte. Então assim, lava, seca, não secou, ou você treina com ela molhada de suor, ou você treina com ela molhada de que você tinha lavado. Mas não era o suficiente para tirar o nosso foco, né? A gente sabia das condições e a gente precisava lutar para poder melhorar isso. Cada pedrinha que a gente encontrava no nosso caminho era um motivo a mais para a gente continuar na luta. De saber que a gente podia ir mais além, de que a gente podia ter condições melhores e que, assim, infelizmente, a gente não conseguiu desfrutar. Mas nada disso tirava o foco do objetivo, que era ganhar um Pan-Americano e levar o Brasil de fato e de direito por conquistar o título da Olimpíada. A nossa trajetória até o Pan-Americano era sempre bem complicada. A gente participava de campeonatos mundiais e tal, e o Pan-Americano nas antigas competições não classificava direto para uma Olimpíada. E esse Pan-Americano de 99 era a nossa chance.
O handebol feminino conseguiu passar por um dos seus adversários mais difíceis. E o placar indica, a estreia foi mais tranquila do que esperavam nossas jogadoras. Foi uma vitória de 10 gols. De repente, até a gente não esperava ser assim, né? De 10 gols. Mas foi um jogo bom. Acho que a gente conseguiu mostrar tudo. Apesar de ter tido algumas falhas na defesa, a gente conseguiu se encontrar. A gente não pode estar pensando já que nós estamos com ouro, porque tem muito caminho ainda para a gente seguir. E essa foi a nossa primeira batalha. Tem muitos ainda pela frente. É aquela coisa, vamos tentar o ouro, só o ouro nos interessa, porque garantir essa vaga para a Olimpíada, e a gente foi para a final contra o Canadá. Ali a gente realmente comprovou, não, ufa, ganhamos. Então assim, parecia que era um fantasma. O Canadá, os Estados Unidos, acabou. E aí, Dienal? Acho que valeu. Eu acho que hoje é Dia dos Pais. Eu acho que um presente que eu me dei foram 4 anos de muito trabalho. Desapareceu o estaco aqui, vai. E eu acho que tá aí, né? Dia dos Pais, comemorando com o filho que você, em 4 anos, ajudou a crescer, né? Nasceu hoje, que foi uma medalha de ouro, mostrar ao povo, mostrar ao Brasil que o handebol existe, que o handebol é forte, cheio de pessoas com muito amor para dar o esporte brasileiro, e a vaga na Olimpíada. Então, para mim, é um dia mais feliz do mundo. Uma hora assim que a gente fica sem palavras, fala tanta emoção da gente ter conseguido essa vaga para a Olimpíada, de botar essa medalha de ouro Olha que aqui. imagem bonita, a Viviane com a bandeira do Brasil. Gente, a gente vai para a Olimpíada agora! Olimpíada! É a primeira é o vez! esporte olímpico agora é o esporte olímpico! Para o Brasil. Graças a vocês. A todos nós. E com esse título, infelizmente, não conseguiu mudar muita coisa. Então, conseguiria ter algumas brigas, porque a gente queria também exigir algumas coisas. Eu acho que a melhora mesmo veio só 4 anos após 2000, que foi de 2003 para 2004. Aí sim que as coisas realmente começaram a andar. Através das nossas conversas com os nossos atletas, a gente percebeu que se a gente quisesse ir um pouquinho mais adiante, a gente teria que nos aproximar mais da Europa. Antes todo mundo jogava no Brasil, treinava no Brasil, arbitragem brasileira, técnicos brasileiros, cultura brasileira. E o caminho que abriu a primeira atleta a ser chamada foi a Shanna. E a partir daí, através até do próprio relacionamento que a Shanna demonstrou na Dinamarca, em outros países que ela jogaram, abriu as portas para o atleta brasileiro, até então um pouco desconfiado. Na sequência, nós contratamos o Juan para ser técnico da seleção feminina. E aí já começou ele a fazer indicações para clubes espanhóis e a coisa começou a ter que as meninas fossem e os meninos também fossem, obviamente as mulheres com muito mais intensidade. Aí eu entendi o que é ser profissional. Eu tinha jogado, sei lá, acho que 15 anos na minha vida, utilizando essa palavra profissional, né? Porque eu recebia de vez em quando. E lá eu fui entender realmente o que é profissional. Eu vivia do esporte. Porque aqui eu treinava, eu trabalhava e eu estudava. Lá eu só treinava. Então, assim, essa mudança foi essencial para a mudança na seleção. Então, assim, isso daí foi uma coisa que favoreceu em muito essa conquista. É muito difícil você dizer, ó, sai do seu país e vai jogar em outro, né? Mas nós tínhamos que apostar. O treinador espanhol, o Juan, junto com todo esse contexto, foi bastante importante, meio que um divisor de águas. Pena que foi um ciclo, né? O Juan, ele ficou 4 anos, depois ele saiu. Aí a gente ficou um ano meio assim e logo depois veio o Morten, que deu essa sequência, a mesma cabeça, né? As meninas já estavam acostumadas, né? Mais meninas foram lá para fora.
o que aconteceu, que esse pivô, ela traz a bola para lá, certo? Agora, em vez de meia esquerda, vem a ponta. Vem a ponta, meia esquerda, ela ocupou o espaço dela, chegou a ponta esquerda aqui, e esse pivô provavelmente vai trazer o terceiro direita para lá, certo? Quando eu entrei, não tive contato com nenhum que, vamos falar, fez parte das seleções anteriores. E eu realmente entrei e tentei implementar as minhas ideias, filosofias, e já estava jogando, vamos falar, defesa, estava jogando 6-0. Time forte, competitivo, fez um bom Olimpíada em Beijing, não tem discussão nenhuma, e já tinha feito bons mundiais também com o Juan, mas sem falar que eu estava levando um livro dinamarquês ou uma filosofia dinamarquesa ou nórdica, porque não era assim. Porque eu acho que todas se questionaram um pouco nesse sentido, se realmente isso ia dar certo, sabe? Um dinamarquês perdido no Brasil, treinando no masculino, de repente está na seleção como comandante, e você fala, meu Deus, e agora? Falei, mas vamos encarar com ele, vamos abraçar essa causa com ele, e acho que foi isso que a gente fez, e graças a Deus acabou dando certo, e continua dando. Morten, eu sempre falo, é uma figura que realmente mudou a nossa mentalidade. Ele viu nessa equipe do Brasil uma realidade europeia. Ele falou, não, vocês têm condições de ganhar. E descobriu esse fator na gente, essa paixão, esse fogo. Eu não sei de que maneira ele fez que a gente acreditasse que era possível. É lógico, toda a equipe ajudou também, a psicóloga, desde nutricionista, médico, todo mundo foi deixando a gente também um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais preparada, fisicamente, mentalmente, taticamente. Então, assim, o Morten começou isso, ele que montou a equipe toda e ele que acreditou na gente. E é importantíssimo que eu também aqui, morando no Brasil, aprendendo um pouco como que é o handebol aqui, como é a cultura brasileira, como é a cultura do handebol, como que as minhas que atuam aqui no Brasil, como é os jogadores que atuam lá. Então, essa panela de juntar um pouco de cultura diferente também ajudou. E com certeza que o convênio que foi feito com o Hypo que também fez um avanço para nós. Tínhamos 3 garotas que jogavam no Hypo. Aí nós chegamos ali no Hypo e fomos discutir com eles a saída das meninas e tal. E numa mesa surgiu assim, a ideia de montar uma estrutura naquele clube. Eu me lembro que quando eu entrei, teve a minha primeira reunião, primeira entrada com a seleção em 2009. Eu me lembro que eu falei que estou aqui porque eu quero que nós vamos juntos e brigar com os melhores do mundo e que um dia nós podemos ganhar uma medalha numa Olimpíada ou no Mundial. Eu senti na hora que esse cara mesmo, ele é louco. E uma das coisas mais importantes também, que eu acho que eu tenho que destacar aqui, foi a presença de uma psicóloga. Né? Às vezes a gente fala assim, é frescura. Não é, porque nós éramos os nossos maiores adversários. O trabalho com a seleção feminina não veio da necessidade delas, né? Não foi elas que pediu o trabalho, veio via técnico. O técnico viu o trabalho, sentiu a necessidade, então veio via Morten. E o Morten também me jogou, né? Falou, se vira, né? E aí eu tive que ir, mais uma vez, conquistando as meninas também. Minha primeira fase de treinamento coincidiu com a primeira fase que o Morten conseguiu juntar as jogadoras que ele realmente queria convocar. E 2011 foi um ano muito bom de trabalho, muito bom mesmo. Assim, as fases que a gente fez de treinamento foram muito boas e 2011 foi um ano muito bom. E 2011 era um grupo que já estava mais ou menos, já estava sendo formado desde 2009, então já estávamos treinando há um bom tempo juntas.
A gente estava muito feliz de poder jogar um Mundial no Brasil, de ver que tinha bastante gente vindo assistir, porque é difícil você ver um ginásio muito cheio com handball aqui no Brasil, né, nas competições aqui no Brasil. Então, as coisas foram dando certo assim, nesse Mundial. E foi o primeiro ano que o convênio com o Hypo na Áustria começou. Então, talvez era um pouco cedo de falar que agora já vai ter uma resposta depois de 3 meses. Talvez não pode esperar isso. Mas mesmo assim, eu senti que já estava indo legal e que foi bom que ter feito esse convênio. E aí chegou a quarta-final da Espanha. Sabíamos que isso, sempre os jogos que nós tivemos contra a Espanha era muito apertado. E eu acho que de uma forma ou outra pegou a gente, porque eles abriram muito forte no início do jogo e nós tínhamos que correr atrás. E conseguimos chegar próximo a empatar o jogo e nesse momento do jogo você precisava um pouco de sorte. E esse sorte realmente não foi para nosso lado. E acabamos de perder um gol no fim do jogo. Esse doeu. Esse doeu muito. Perder em casa contra a Espanha, da onde também um problema foi que a maioria das brasileiras estavam atuando na Espanha também, então tem essa questão do ego. E quando nós fomos para esse jogo, foi um jogo assim, parecia que a gente estava jogando contra a Argentina, tem que ganhar, e perder nas quartas de finais. Então foi assim, ego, todo mundo ficou muito sensível por tudo que nós trabalhamos e treinamos e não conseguir passar as quartas de finais em casa. Porém, acho que aquela derrota nos abriu o olho para dizer que sim, seria possível a gente conseguir um resultado bom, porque até então, até aquele jogo, a nossa campanha no Mundial tinha sido muito boa. Mas depois também a gente viu que foi um resultado bom, que se a gente for ver todo o processo que foi feito, o trabalho que vinha sendo feito, as colocações anteriores, então a gente viu que a gente estava no caminho, que também não é de uma hora para outra que você vai ser campeã. Só tenho que falar de parabéns para o grupo todo, de conseguir se levantar depois de perder uma quarta final e fazer 2 jogos e fazer o melhor resultado da história do handball para o Brasil. Para isso a gente ia ter que ter um grupo ideal, que nós não tínhamos esse grupo ideal até ali. Né? Só isso que esse 2011 colocava. Pessoas foram saindo e pessoas foram entrando para se constituir um grupo vencedor. Eu sempre digo que foi o meu momento de inferno no handball, foi esse corte, porque eu tava com o Morten... Bom, eu tava na seleção desde 2006 e o Morten chegou em 2009 e até então eu estive com ele, né? Eu levei um tempo pra entender que pra ele foi tão difícil quanto pra mim, que naquele momento ele tinha que tomar uma decisão. Eu e a Shanna, como eu já disse antes, éramos muito parecidas e até então eu e a Maísa estávamos no mesmo nível e ele optou por levar uma goleira de um estilo diferente. Logo após o corte dela, a gente se conversou, e a Babi, ela já sabia, que eu queria ir. Eu acho que isso é o esporte, né? Foi a decisão deles. Então o Morten optou assim, eu estava bem também, eu estava muito bem. Estava no meu shape, estava muito bem. E, então eu fiquei muito feliz, porque era um sonho. Era um sonho ir para as Olimpíadas, jogar com a Shanna. Então foi realizado, né? Na nossa visão, ela perdeu a posição não para a Shanna, porque a Shanna já era uma figura certa, né? Uma carta certa na seleção. Mas perder para a Maísa, que é uma jogadora que tinha entrado depois dela, que não tinha tanta experiência, talvez foi muito difícil. Assim. De repente, até deve ter passado pela cabeça dela que todo o esforço que ela tinha feito até então não valia a pena. Estar na seleção é um presente e não é constante. E isso o Morten também trouxe pra gente, porque até então tinham os mesmos nomes, as mesmas pessoas, a gente sempre tinha certeza. E depois do Morten, ainda mais depois do meu corte, assim, ficou tudo muito claro que cada uma tem seu momento, e se tu não aproveita esse momento,
tem outra pessoa que pode chegar no teu lugar. Na Olimpíada de 2012, a Babi estava sendo vista primeiramente como uma Babi amiga, não a Babi atleta. Aí, quando ela voltou forte em 2013, estava a Babi atleta. Então, essa foi a maior diferença psicologicamente falando. Tá bom. Agora sai a Peixeira. Vai, Peixeira. Oxi, não é fácil pra jogadora. Oxi, você não ganhou nada? Ganhei. Vai, Peixeira. Não vai chegar, não. Ai, moleque. Nossa, faz assim, Vamos embora. Erra. Uma coisa vale hoje. Vencer é tudo. E controlar o jogo. Controlar as norueguesas. Controlar o jogo. 60 minutos. De qualquer situação, controlar. Pronto? Estamos prontos para jogar? Sim! Estamos prontos para ganhar? Sim! Por favor, vai embora. Já, Duda, Maiara, Eunice, Ale, Dara, César, bom jogo. Eu vou falar uma coisa. A Noruega mostrou um absurdo durante pouco tempo que ele está capaz de correr 60 minutos. Então, até estar 60 minutos, nós temos que mostrar hoje que nós estamos aprendendo com o jogo da Rússia e nós estamos aprendendo com o jogo da Angola. Isso é nosso desafio, tá certo? Gente, outra coisa que é muito importante, nós somos muito emotivos. Quando a gente faz o gol, eu sei que todo mundo quer vibrar, mas elas estão vindo igual o demônio. A gente vai brigar essa vitória quando acabar o jogo, mas agora é fazer o gol e voltar comendo ela. Uma coisa aqui, ó, deixa que o banco grita. Vamos dividir esses 30 minutos em 2 tempos de 15. Esses 15 primeiros minutos são muito importantes. Elas vão vir com tudo e a gente tem que sair melhor do que a gente terminou. Melhor do que a gente terminou. Tem que sair pra matar. Matar o jogo. 15 minutos muito importantes. 0 a 0, galera. 0 a 0. A mesma passagem. Escuta, quando nós estamos falando 0 a 0, eu acho que está na hora de mostrar que nós somos capazes de jogar 0 a 0. E 60 minutos é a mesma coisa. 30 minutos, não, é negócio meu, controlar o jogo. Não deixe elas nem sentir o jogo. A gente não Xana, goleira do Brasil, caiu no choro. Nem as palavras de Maíssa consolaram a goleira. Eu não estava acreditando que a gente estava errando tanto. Difícil controlar. O técnico Thor Hergesson diz que se impressionou como o Brasil evoluiu nos últimos tempos. Ele tem certeza que na Olimpíada do Rio, as brasileiras irão mais longe, serão mais perigosas ainda. Nós fizemos muito bom jogo, mas infelizmente, mais uma vez, dessa vez foi Brasil, porque já posso dar exemplos de outros países que passou pela mesma coisa, que Noruega é muito resistente e vive muito em cima da defesa e goleira para puxar contra-ataque. E nós acabamos sofrendo por isso de não conseguir fazer gols suficientes no segundo tempo. E com um goleiro que acho que acabou com um aproveitamento de 63%, que é um absurdo. E mais uma vez, caímos numa quarta final.
As pessoas falam, foi um apagão, já ganhou. Eu ainda digo que nós estávamos competindo conosco de avançar num cenário olímpico e não estávamos competindo contra a Noruega. Se fala que doeu de perder a quarta final aqui em São Paulo, eu nem vou falar como que doeu, porque agora foi a segunda vez e foi por muito pouco. E dessa vez nós sentimos que o jogo era nosso. A única coisa que eu posso falar para você é que realmente nós não estávamos preparados. Porque não tem explicação, porque todo mundo continuou lutando, a gente continuou acreditando que era possível e de repente as coisas não funcionavam mais. Se eu não me engano, no segundo tempo a gente conseguiu fazer, foram 3 ou 4 gols só, em 30 minutos. Isso é praticamente impossível. A Olimpíada para mim foi um dos momentos, lógico que tem alguns do clube também, mas na seleção foi um dos momentos mais frustrantes e de tu pensar, nem que seja por 2 ou 3 dias, de não quero mais isso. Quando eu fui para a Europa, a única coisa que eu fazia era comer bola. Eu fui para lá com 22 anos, as meninas com 15, 18 anos já dava vaselina, já sabia fazer uma rosca, e eu não sabia fazer essas coisas ainda, para mim era muito difícil. Então eu cheguei lá, a primeira coisa assim foi o impacto da diferença da idade das meninas tão novas, já fazer coisas, já saber coisas que eu ainda, para mim, era o momento de eu estar aprendendo ainda. Então foi abaixar a cabeça e ver que realmente tinha que aprender muita coisa mesmo. Quando a Lê ficou sabendo que ela tinha ganhado esse prêmio, eu estava no IPO esse ano e a gente ficou sabendo lá na hora do treino, o nosso técnico falou pra gente que ela tinha sido eleita a melhor do mundo. E a gente comemorou exatamente como se fosse um título, assim, porque a gente fica feliz sempre quando uma ou outra atleta tem algum reconhecimento, é como se estivesse representando todo o grupo. Principalmente no esporte que não é tão conhecido, né? Então, você ser a primeira, no caso, como ganhar como melhor do mundo, um ano antes ganhar como melhor ponta-direita nas Olimpíadas de Londres, depois ganhar como melhor do mundo, realmente é difícil. É muita responsabilidade, você tem que trabalhar muita coisa, você tem que esquecer o ego, porque principalmente entre as mulheres o ego sempre está aí, você sempre quer continuar aparecendo que esse é o erro. Alexandra Nascimento, de 28 anos, recebeu 31% dos votos de representantes da Federação Internacional de Handebol, jornalistas e torcedores. Artilheira da seleção nos Jogos Olímpicos de Londres, ela superou 4 concorrentes. Emocionada, a jogadora, que mora na cidade de Medellín, na Áustria, falou sobre a conquista. É difícil acreditar. A felicidade é imensa, é imensurável. Já chorei, já gritei, já chorei de novo. Sou a primeira brasileira a conseguir ganhar esse título. Dedico também essa vitória, não é só minha, essa vitória, na verdade, é uma vitória junto com a minha família, pelas dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Esse título, por mais que seja pessoal, não é só meu. Não posso falar que é só meu, porque é um fruto de um trabalho que vários técnicos, que o objetivo no final foi o mesmo, que eu trabalhei com o Alexandre Schneider, com o Juan Oliver, e agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Solbach, o Morten Solbach. Mas o objetivo no final é o mesmo, é buscar a melhora do handebol, a evolução do handebol. E você fica esperando, né, porque até pelo machismo vigente no país, há um esforço muito grande, né, da Confederação de Handebol de fazer 2 equipes competitivas, a dos homens e a das mulheres, a expectativa da gente é que os homens fossem conseguir resultados antes. E não foi por aí.
E eu acho que há um certo tipo de esporte que é até mais bonito você ver jogado pelas mulheres do que pelos homens. E o handball é esse caso. Tem mais magia. Mas, sinceramente, eu não esperava. Nunca desejei esse prêmio e nunca esperei esse prêmio. Para, assim, amenizar a dor da Olimpíada, do Mundial que a gente vinha sentindo, assim, foi muito legal ter esse resultado e poder comemorar, assim, com ela. A nossa característica desse grupo, a gente é muito amiga. Mas não é amiga de ha-ha-ha, hi-hi. É amiga nos momentos difíceis. A gente sente muito o que acontece com a outra. Sabe, o que aconteceu com a Dani, pra gente foi uma pancada muito grande. Ninguém, né, até porque você olha pra ela, é um monstrinho, é um leão. Ninguém diz que essa mulher teve um AVC ou poderia ter tido um AVC. Ano passado, Dani Piedade sofreu um acidente vascular cerebral durante treino com sua equipe na Eslovênia. No aquecimento, me senti mal, aquela tontura, sabe aquela tontura que você levanta muito rápido? Eu pensei que era aquilo, né? Mas não passou, veio a dormência, né? Essa tontura foi aumentando e eu busquei sentar para ver se melhorava mesmo. E realmente piorou. Na hora que eu tentei sentar, a perna bambou, comecei a babar porque o rosto travou de uma forma ou de outra. Tentava gritar, não saía mais nada, começava a babar porque o rosto já estava debilitado. Então chegou um massagista, um médico, e ele, na hora que ele me viu, ele viu que tinha coisa séria, que era um AVC, e colocou o mais rápido possível numa ambulância para ter melhor atendimento. Tanto que eu cheguei no centro neurológico, já me aplicaram o trombolítico, graças a Deus que pensaram nessa questão. Conversava com a Dani, conversava com o médico dela e via que os exames estavam sendo feitos lá na Eslovênia. Então tem uma sequenciazinha de exames que você precisa ser feito, para você precisar fazer para descartar a causa do AVC. E estava demorando, ela ficou internada, acho que 1 ou 2 semanas ficou internada para fazer esses exames, não estava saindo, estava demorando. E chegou depois de um mês lá, chegou na conclusão que precisava operá-la do coração. Que ela tinha um pertuito no coração, que é uma comunicação, que isso daí era a chance dela ter causado AVC. Isso foi numa terça-feira, marcaram a minha cirurgia para sexta, que eu tinha que fazer a operação no coração. Minha mãe ficou louca. Eu não entendo nada aqui, nós vamos para o Brasil. Nós queremos ir para o Brasil para fazer os exames de novo, buscar uma segunda opinião. E se eu tiver que operar seu coração, eu vou fazer no Brasil. No dia seguinte, o cardiologista e o neurologista veio. Não precisa, não é necessário. Esse forame existe, mas não foi a causa do AVC. Não precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa na cabeça. Eu vou operar, beleza. Eu sempre perguntando para os médicos, eu vou voltar a jogar, né? Eu chamei um amigo meu, um personal trainer, Gustavo Frederico. Conversamos com a Dani, então ela fazia fisioterapia todo dia e começou a fazer um treinamento físico, que ela teve uma recuperação muito rápida, era muito esforçada. Quando ela voltou para a Europa, foi até engraçado que ela me mandou o resultado. Teve um teste físico do time dela. Quando ela voltou, se não me engano, acho que ela ficou em 2º lugar do teste físico no time dela. Foi uma alegria incrível. Foi até no mesmo dia que a Alexandra Nascimento foi eleita a melhor do mundo em 2012. 15 dias antes do Mundial, nós não tínhamos atleta para treinar. Das 16 atletas, 14 estavam machucadas. Assim, não foram lesões ali no treino, foram lesões em que elas já trouxeram do clube. A não ser o fato que nem a Duda, que teve a ruptura, que era uma lesão mais aguda. Então, depois de 2 dias de treino, nós não tínhamos atletas para treinar. A situação da Duda era muito grave. Ela se apresentou machucada. E o clube também não quis liberar. Já tinha conversado com o Motti, falei, não, você vem, traga suas malas, que nós vamos tentar recuperar você a tempo. Se nós não conseguimos recuperar você não conseguir treinar, nós vamos liberá-la e você volta para o Győr, que é o time dela na Hungria. Porque estava tendo uma troca de informações entre seleção e clube. O meu clube liberou para eu jogar no dia 7, que era o dia que começava o Mundial. E então sempre acontece uma troca de informação, tu vai lá, tu treina o tempo todo no clube, aconteceu uma coisa chata, que tu chega na seleção e, por exemplo, eu poderia jogar só se meu clube, se eu mandasse uma ressonância para o meu clube. Então eles acabaram me julgando na seleção que eu não queria jogar o Mundial, que eu não estava nem aí para nada. Então isso foi muito difícil lidar com isso, porque além da preocupação da lesão, se tu vai voltar para conseguir jogar, ainda tu é julgada que tu não quer jogar. Na minha opinião, ela poderia
jogar, dava para jogar, não precisava, ela podia estar junto com a equipe e poderia participar. Talvez não entrar com 100%, mas só o fato de você participar, estar junto, fazer a tática, fazer a jogada e ser poupadas em alguns momentos da fase de treinamento, acho que já era válido. Mas acabou que no final, mãos da Marina, deu certo, conseguiu me recuperar a tempo e antes do que... Porque os médicos na Hungria são um pouco mais conservativos. A lesão é sempre assim, né? Tu tem que começar devagar e cada vez que tu vai fazendo, tu vai perdendo o medo. Então, deu tempo. Foi para o Mundial, não só ganhou o título, como também foi eleita a melhor armadora esquerda do Mundial. Quando a gente foi para o Mundial, por muitos momentos, eu era, tipo, só handball. Era como se eu conseguisse separar os dois momentos que eu tava vivendo da minha vida, que era, tipo, tô com a seleção, cada dia que passava a gente tava mais perto de um título e é tipo, agora eu não posso cair, agora eu não posso cair. Ela é um espelho, ela é um exemplo para nós de superação, de força de vontade, porque foi o momento mais difícil da vida dela e ela passou por isso e eu tenho certeza que ela fez isso tudo para minha mãe. Eu perdi o chão quando eu perdi minha mãe, acho que não tem nem comentários sobre o que é perder uma mãe. Só que foi, acho que ela que me deu força, assim, sabe? Eu não podia deixar de realizar um sonho, porque ela não deixaria isso também acontecer. Então a gente praticamente não viveu, assim, o luto, porque a gente quis que ela tivesse toda a energia positiva. Ela disse, e agora? Tipo, o que eu faço? Vai! A tua vida tá acontecendo, vai. Eu sempre falava assim, olhar pra mim e falava, minha mãe tá aqui, não é possível. A Fê brinca até hoje, ela pegou aquela bola que tua mãe te ajudou, né? Não sei o que, tipo, a gente tem isso, tipo... E eu acho que é verdade, sabe? Eu me machuquei um mês antes da competição e fiz os exames, tudo, e deu que eu tinha rompido o ligamento cruzado anterior total e estava na Polônia. Assim que eu avisei o Morten, a comissão médica, eles me mandaram para o Brasil para tentar segurar, fazer o tratamento, fortalecer a musculatura, para eu estar tentando ir para o Mundial com uma joelheira que segurasse o movimento do joelho para eu não estar torcendo ele sempre, porque ele estava sem estabilidade. Ela fez fisioterapia, fez fortalecimento, fez exercícios, fez tudo necessário para chegar no dia lá e ser convocada para as fases de treinamento. Um treinamento, um dia antes da gente viajar para a Sérvia, eu torci o joelho de novo. E aí foi o momento que eu virei e falei, não dá. Não dá, porque eu não estou preparada para ajudar o grupo. Se eu for assim, eu vou ser um cristal. Qualquer coisa que acontecer, eu vou prejudicar a equipe. Cada uma estava passando por um momento naquele grupo, sabe? E um momento que, tipo, eu não vou te falar que era um momento de extrema felicidade, que não era. Todo mundo estava passando por uma dificuldade muito difícil, sabe? É como pra gente, tipo, a gente tem que superar isso. E tem que ser por elas, né? Meio que... Sabe, se elas passaram por isso, o que é jogar um torneio? O que é jogar um campeonato mundial diante de 22 mil pessoas? O que é jogar uma final? Esse tempo que a gente convive, de muito tempo, ajuda muito, assim, uma conhecer a outra e acabar criando essa união, essa amizade. Baixando um pouquinho o ego, todo mundo admitindo que existe, que tem alguns medos, que é normal, que né, existe na carreira do atleta, que uma ajudando a outra, que a gente ia conseguir algo muito maior. Eu acho que é isso que aconteceu naquele título. Não teve tempo para individualizar o problema. Todo mundo, coletivamente, ajudou. O atleta joga muito em cima de superação, de se superar, né? E eu acredito que tenha dado certo o resultado
por isso. Porque muitas podiam estar ali com tantos problemas, Babi, principalmente por ter perdido a mãe, e de ter falado, eu não vou para a seleção que eu não estou com cabeça. Mas o esporte move muitas jogadoras. É a vida. A vida delas é o esporte, é o handball. Então eu acredito que ali mexeu nessa parte de superação e cada uma deu o seu sofrimento na quadra, que qualquer coisa não ia desanimar, não ia fazer elas desistirem. A situação da Jéssica ter se machucado, as meninas trouxeram isso para dentro de quadra, para que elas falassem, nós vamos jogar por você. Então, por você nós vamos jogar. Então, mais uma situação de superação. Então, eu acredito que tenha sido todos esses fatores para elas poderem ter ido tão bem. Eu tinha certeza que o grupo ia medalhar. E isso foi o que mais pesou, assim. Foi muito difícil. A gente não sabia ganhar. Eu falei, o que está faltando para nós, né? Aí era aprender a noção de combatividade, né? Foi ali que deu o clique de como que a gente tinha que trabalhar, como que a gente tinha que desenvolver a combatividade, sendo que a gente vem de um país que não é combativo. Em 94, eu estava no Brasil. E Daine, talvez você lembra? Não. Lembro. Não. Talvez lembra, não. Mas eu estava. E era antes do Copa nos Estados Unidos de futebol. O jornalista perguntou para Romário. Romário, como vai ser essa Copa? E Romário respondeu, esta Copa vai ser a Copa do Romário. Ele tem razão. Eu espero que essa Copa de Mundial vai ser a Copa do Brasil. Começa hoje. Eu desejo boa sorte para todo mundo, para a nossa equipe, para todas as nossas metas, individualmente, coletivamente, em nome do handball brasileiro. Então joga com essa tranquilidade, mas joga na pilha, na porrada, e desde de hoje, desde o primeiro jogo, que a imagem do Brasil é assim, independente do que a adversário chama-se Argélia, Dinamarca, Japão, Sérvia, China ou qualquer outra que nós vamos encontrar, tá bom? Isso é a imagem. E assim nós vamos jogar com tranquilidade. Aconteceu um pequeno acidente que poderia ter sido grande, mas graças a Deus foi pequeno. Eu tive um acidente no banheiro, que eu estava escovando meus dentes, então eu sentei um pouco assim na pia, e a pia era muito grande e ela não estava tão presa. E eu não prestei atenção, eu estava conversando também com minha irmã no FaceTime. Então, a pia foi e caiu comigo com tudo. Tirei a toalha da mão da Maísa. Quando a gente viu, tinha um corte aqui na região tenar, aqui aberta, num corte mais ou menos, sei lá, uns 5 centímetros, assim, profundo, que passou do lado do tendão, foi fundo, e ela só falava uma coisa: doutor, eu vou jogar, né? Eu vou jogar. Doutor, eu vou jogar. Aí eu fiquei com a mão enfaixada, aí começou a passar muitas coisas na minha cabeça. Eu fiquei com medo de que eu não pudesse jogar, que eu não pudesse treinar mais, que o Morten pudesse me chamar para que eu fosse para casa. Aí nós ficamos pensando e bolando e pegando, arquitetando um monte de coisa, até que a gente conseguiu fazer uma órtese para que amortecesse um pouco o impacto da bola no corte dela, na incisão. E no dia seguinte a gente tinha o jogo contra a Sérvia. Então, na minha cabeça, assim, ele começou com a Babi, eu pensava que ele não iria me colocar para jogar. A gente não conversou nada, mas eu tava com esse pressentimento, né? Por causa da minha mão, né? É tanto que eu tava treinando só com a mão esquerda. Eles prendiam minha mão atrás e eu treinava com a mão esquerda.
foi eleita a melhor atleta do jogo ainda. Entendeu? Esse foi um dia para entrar para a história. Eu falo que aquela ali tira a peixeira, porque é muito lutadora aquela ali. Assim, eles ficam brincando, né? Eu também, às vezes eu brinco, eu faço, então eu acho que eu vou ter que cortar as 2 mãos na próxima vez para jogar tão bem, né? Pra você ver, uma situação trágica, machucou a mão, superação. Essa é a cara dessa seleção, até rimou. Então, foi um jogo assim, um jogo de grupo. Acho que depois desse jogo com a Sérvia na primeira fase, fizemos um bom jogo com o Japão, um bom jogo com a Dinamarca e acabamos em primeiro do grupo. E cruzamos com a Holanda, jogamos muito bem, fizemos um jogo bem seguro e assim, não demos chance para o adversário. E no mesmo momento que a gente estava jogando com a Holanda, na mesma hora, em outra sede, estava jogando Espanha com Hungria. E antes da gente saber quem era o adversário, estava lá, Hungria e Espanha. E o nosso medo, e se fosse Espanha de novo? Acho que seria até pior. Mais Mundial, ganhando chave, ganhando até o final contra a Holanda, entrando para um novo quarto-final, 3 anos seguidos, 3 campeonatos seguidos, quarto-final. Eu acho que eu nem precisava falar nada antes desse jogo contra a Hungria. Hungria tem tradição no handball. Primeiro problema. Segundo problema, o meu melhor técnico era da Hungria. A Eduarda Amorim joga no Guiã, tem contato com 90% da seleção da Hungria. Então, volta de novo esse ego, essa vontade de ganhar por outros objetivos. Então, foi a psicóloga dirigir toda essa vontade, toda essa concentração para uma forma positiva. E antes do jogo da Hungria, eu já estava nervosa. Já um dia antes, quando eu sabia que ia jogar contra a Hungria, faz alguma coisa, me deixa eu relaxar em algum lugar, porque eu tô nervosa. Tu fica nervosa, é difícil tu jogar. Todas as meninas sabiam que, né, como era o meu jogo, mas aí eu fui pensando, também fui positiva, da mesma maneira que elas me conhecem, eu também as conheço. Então foi passando, e como qualquer outro jogo que aconteceu, qualquer medo, qualquer insegurança que a gente agarrava uma na outra. Então nesse jogo eu também tive a ajuda das minhas companheiras. Se eu não me engano, em outubro ou setembro a gente teve um torneio na Hungria e a gente jogou contra a Hungria e a gente ficou com muita raiva de uma jogadora delas que numa finta, num arremesso que eu fui fazer, ela me deu um soco e eu saí com muita dor, assim, que eu não conseguia respirar, até achei que tivesse quebrado a costela, tudo, tive que fazer exame. A gente até usou essa imagem antes do jogo para mostrar, para a gente pegar mais raiva assim, e vontade de ganhar delas, porque foi um lance muito sujo da menina. Por a gente estar trabalhando a ajuda, né, pela causa da outra, vamos pela causa da outra, né, que vai ser a nossa causa, olha a Maiara, né? Então a gente usou muito a Maiara nesse sentido de usar a vingança boa. E ali eu achei que o time pegou Brasil 2011... Londres 2012, agora é o nosso momento. A gente já perdeu, agora está na hora da gente ganhar. A gente já sabe o que é perder, agora está na hora da gente saber o que é ganhar. A natureza delas tem handball, a história delas tem handball, deles e delas. É natureza. É natureza que a Hungria ganha a medalha, é natureza para elas. Eu não estou falando que eles entram de salto alto. Eu não falo que eles entram sem respeito, eu não falo isso. Mas eu falo que é a natureza para elas de ganhar medalha. É cultura, é história. Então nós temos que saber qualquer coisa aqui, desse jogo aqui, contra elas têm um como chamamos, confiança, que está em cima de nós. Mostrou 2 meses atrás, na Hungria, na casa delas, igualzinho. Eu acho que culturalmente não mudou nada de outubro para dezembro. Acho que não. Então, por favor, elas se sentem. Eu tenho certeza que a chave aqui é no batimento de raiva, de vingança, defendendo, do jeito que nós defendemos, do jeito brasileiro. Agora é a Hungria que vai sentir o que é o jeito brasileiro de jogar handebol. Jogar um jogo focado e com muitos. Tá bom? Sai para mim, além de Eunice, Ana Paula, Duda, Fernanda e da Cícero. Tá bom?
engraçado desse jogo foi que a gente estava muito determinado e aconteceu a primeira prorrogação. Eu, assim, sempre me tiro, porque eu sou uma pessoa... Não consigo ficar falando muito, eu tenho que ficar tranquila e observar. Então, quando aconteceu a primeira prorrogação, eu olhava todo mundo e as meninas, não vamos, ninguém sentou. E eu falava assim, cara, o Brasil vai perder. Não, o Brasil vai ganhar. Não, o Brasil vai perder. Desesperador. Gente do céu, que desespero que foi aquilo. Porque a gente via que as outras... O cansaço chegou, o medo chegou, entendeu? A gente queria mais do que elas. Todo mundo, quando ele pita aqui, nós estamos lá e levantar essa equipe 30 minutos. Eu tava lá, tava vendo uma coisa. Eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não tenham medo. Vocês estão com medo. Medo do quê? Vocês não têm que ter medo. Elas não sabem jogar. Elas não sabem, são vocês. Na função que ela exerce na equipe, na parte defensiva, acaba... É uma zona que ela ocupa, que é a zona onde acontece a maior parte das ações do jogo. Então ela acaba tendo essa responsabilidade de ser a menina que bate, a menina que acaba chegando atrasada e às vezes acontece uma punição. Nesse caso, pena que foi no final do jogo. Então, naquele momento foi um momento difícil para mim, porque daí tu veio aquela frasezinha, né? Se perder, eu vou me matar. Se perder, eu vou sair da seleção, eu vou, então, aquela coisa ruim. Mas passou, a Dani virou do meu lado e falou, fica calma, guria, tu vai voltar. Quando ela foi expulsa, ela sentou do lado assim, a gente só deu, tipo, lavei a alma. Nunca vi uma expulsão ser tão boa, sabe? Ser tão bem vista. Mas foi a melhor expulsão da vida dela. Então tudo parecia que estava confluindo para... E a gente sabia que aquele jogo era o jogo da Duda. Ali mostrou um equilíbrio físico e mental das meninas. Mas nesse dia nós tivemos, vamos falar, o nosso sorte, quando precisava mais. E que talvez a Maiara Moura ela fez o gol mais importante da história do handebol brasileiro. Estava impassiva essa bola e eu tinha que arremessar, porque talvez se eu passasse, fizesse mais um passe, a gente pudesse perder a bola. E foi a oportunidade, eu aproveitei. Até quando acabou o jogo, assim, eu falando para as meninas, gente, foi Deus que colocou essa bola dentro do gol. Aí vem a seleção brasileira com a vantagem de um gol no marcador. Tá no passivo, Duda Maiara. Gol do Brasil! É engraçado que hoje eu posso dizer que eu entendo o porquê não ter ganhado em 2011 em casa. Porque em 2011 foi aquela coisa, meu Deus, não é possível, a gente fez tudo certo, a gente estava tão preparada. A gente não era o momento. Em 2012, em Londres, a gente fez tudo certo, a gente treinou tanto, a gente se dedicou tanto. Não era o momento. Quando você ganha, você sabe que não é o momento, porque você sabe o que faltava. Acho que naquele momento, assim, as pessoas que estavam assistindo conseguiram entender por que o handebol é tão apaixonante. Sabe? Por que as coisas mudam tão rápido? Por que a gente se entrega tanto? E, tipo, quando acabou o jogo, assim, a gente parecia que tinha sido campeão do mundo já ali. Sabe? Era uma coisa, tipo... Passou. Pouco tempo, vem a seleção brasileira com a Samira na ponta. Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil! A seleção brasileira garante a vitória, vai terminar o jogo. 33-31, jogo épico para a seleção brasileira. A comissão comemora, termina o jogo. Termina o jogo, a seleção brasileira passa e supera uma semifinal de campeonato mundial depois de perder o Mundial de 2011. Olimpíada de 2012 nas quartas de final. Heróico Brasil. Vem cá. E depois que acabou esse jogo das quartas de finais, eu falei, até conversando com meu namorado, falei, a gente vai ser campeão mundial. Ele falou, não, calma. Ele nem é espanhol, ele é chileno.
Aí ele falou, calma, vai com calma. Eu falei, não, eu tô falando, não, eu sei, a gente vai ser campeão mundial. Porque isso aqui foi uma final pra mim. E daí acabou o jogo, a gente fez toda aquela festa, a gente chegou no vestiário. O Morten começou a gritar. Ei, o que vocês acham que vocês ganharam? Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, isso é quartas de final. Vocês podem pôr o pé no chão. E tipo, a gente já... Tá bom, já passou, sabe? E até hoje o pessoal da Hungria fica meio assim quando a gente fala a respeito. Eles falam, eles brincam de um novo encontro. Eu fico, nem quero um novo encontro, hein? Vocês vão perder de novo. Ninguém lembra muito da semifinal, mas a semifinal, analisando a parte técnica, foi nosso melhor jogo. Foi o jogo que a gente não deu chance pro adversário. Numa semifinal de Mundial, a gente conseguia atingir aquele... Eu não sei se foi porque as quartas de final foi com tanto sofrimento. Foi uma atuação assim que a gente, durante o jogo, não teve trabalho nenhum. As meninas, parecia que tudo que a gente fazia dava certo. Todo mundo perguntava bastante nas reuniões da psicóloga, do Morten, assim, ele falava taticamente, que a gente mostrava vídeo e depois falava, o que vocês querem? A gente quer medalhar. A gente estava na primeira fase. A gente estava jogando contra a Hungria. O que você quer? Eu quero uma medalha. O que você quer? Uma medalha. O que você quer? Eu quero uma medalha do campeonato mundial. Eu já tinha decidido que eu ia fazer algo com medalha. Eu não sabia o que seria. Mas quando nós ganhamos o jogo da quarta final, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa. Aí ele bate na minha porta, a gente estava muito próximo, né, no corredor lá do hotel. Ele bate na minha porta e ele fala assim, pô, preciso fazer umas medalhas. Você precisa fazer umas medalhas? Preciso fazer umas medalhas. Bom, vamos lá, vamos pensar em fazer uma medalha, né? Que medalha você quer? Uma medalha. E que seja de prata. E eu levei para elas jogarem um jogo de botão, né? Sabe o joguinho de botão? Então, com a carinha de cada uma, eu invento umas coisas assim. Aí, então, pediu esses meus botõezinhos. Eu e Morten fomos até o restaurante, né? A cozinha do hotel. Juro pra vocês, acho que o cara deu uns 2 metros de papel alumínio. E ali eu encapei, né, 1 a 1. Como nós já tínhamos jogado com a Sérvia, né? Nós tínhamos já a flâmula, né? Da Sérvia. Então eu peguei aquela flâmula, arrumei direitinho como se fosse uma bandeja. Depois que tinha feito isso, eu expliquei para a comissão qual era a ideia. O que vai acontecer, para elas não ser pego de surpresa no vestiário. Então eu expliquei como que seria. E eu pedi para o nosso guia de emprestar a agasalha dela, porque era vermelho igual Sérvia. E aí eu até pus o número do pivô da Sérvia nas costas e acordei e pus um agasalho normal por cima para elas não ver que eu estava com um agasalho da Sérvia por baixo. Outro dia eu perguntei para vocês se eu podia ver a medalha de vocês. E vocês falaram que ainda não, mas está lá esperando. E vocês têm razão. Então, quero dar a medalha que vocês falaram. Parabéns. Medalha que era o objetivo do Mundial. Vocês merecem medalha de prata. Desde aqui, ó. Parabéns. O objetivo era ganhar a medalha do Mundial. Parabéns. Era o objetivo. Porque você não precisa ficar em dúvida que a Sérvia entra na quarta com o ouro na mão. Você não precisa ter dúvida que os torcedores têm certeza que é mais uma Polônia que vai entrar. Mais um ninguém e nada. A gente não queria medalha de prata, a gente tinha certeza que a gente queria de ouro. E a gente foi para lutar pela medalha de ouro, independente que elas tinham, 23 mil pessoas ali torcendo para elas, mas para mim, eu acho que pro grupo, na nossa cabeça, eram 23 mil brasileiros que estavam ali torcendo pela gente e que queriam que
a gente conseguisse o ouro? Lógico, não tem como explicar, foi um impulso de momento. Eu acho que nem ele não sabia o que esperar do final do discurso dele, mas foi aquilo, ele instigou a gente, falou se queria, vocês querem essa de ouro ou não querem, vem pegar. E daí eu fui pulando e já olhando assim para as meninas, vocês vêm também. Então foi legal que na hora que todo mundo veio, eu também senti que é isso que é equipe, isso que é espírito, elas não me deixaram passando vergonha ali sozinha. E com certeza que a ideia era, isso seria uma provocação, mas claro, antes disso eu já tinha falado que esse jogo hoje não vai ser um jogo normal. Ninguém aqui nunca jogou um final, ninguém sabe como que vai ser, mas vai ser um jogo de handball. Eu sou 72. Eu estou com o ouro. Porque você está obrigado. Você está com medo dela. Está com medo. Está satisfeito com essa aí, ó? Então vai cagar todo mundo? Porque Sérvia é essa aqui, ó. Eu sou 72. Sabe quem é 72? Ou esse aqui vocês querem? Esse aqui vocês querem? Mas tá com medo. Ninguém quer chegar aqui para mim me pegar esse aqui, ó. Ninguém chega! Ninguém chega! Ninguém! Ninguém chega! Alguém está querendo trocar? Eu. Então sai da puta que pariu! No 72! Foi um morto. Eu pulei, segurando a cara, sair direto. Estamos prontas? É guerra! Babi, Alê, Luiz, Ana Paula, Dura, Ana Paula, eu sou... Vamos! Se deixa por nós, quem quer contra nós! Bora! O certo era você entrar num jogo daquele, num ambiente daquele e ter medo. Não tem como. E um medo bom, talvez. Um medo de você não estar totalmente seguro do que vai acontecer. E a Alessandra, ao invés de tentar falar, não, a gente tem que ser corajoso, temos que não ter medo, ela simplesmente falou para as meninas, vocês estão com medo? E as meninas, então vamos jogar com medo. Porque meu receio, particularmente falando, daquela final, não era nem a equipe que era a seleção da Sérvia, como uma excelente equipe, mas sim a torcida da Sérvia, que era uma torcida horrorosa, uma torcida terrível. Quando as meninas perderam a bola no ataque, ela já estava vindo já no centro já da quadra, e eu já pensei, né, porque a gente estuda, né, a jogadora. Então eu sabia que a bola da segurança dela, que ela ia meter, ia ser na minha perna esquerda, minha altura.
que é a bola de segurança dela quando ela vem na reta aqui, chuta na minha esquerda. Então, botei na minha cabeça e eu fiquei só esperando. Só esperando, quando ela chegou, pum, botei a perna. E é isso aí. Durante os 60 minutos de jogo, eu penso que todas nós estávamos muito blindadas. É mérito realmente da Alê. O pessoal fala assim, você não escutou o barulho do ginásio? Eu acho que a grande maioria de nós não escutou o barulho do ginásio. Minto, quando empatou 20-20, eu escutei e achei que aquilo ali ia sair o teto, né? Quando o jogo ficou 20-20, eu falei, nossa, isso aqui vai explodir agora. Confesso que nessa hora eu tive um medo, eu tive assim uma paura, né? De que elas pudessem, naquele momento, passar no placar e aquele público, né? Tivesse realmente a sua força, né? Força dentro daquele ginásio. Aí vem a Sérvia, Damjanovic, o chute, a defesa da Maísa. O Brasil sustenta 20-19, baita defesa da Maísa e pintam 2 minutos. 2 minutos para Duda. A Duda recebe 2 minutos de exclusão, deixa o Brasil com uma jogadora a menos, uma das principais atletas da seleção brasileira, 2 minutos fora de quadra. Drama para o Brasil, para tentar segurar o marcador sem a Duda, 2 minutos de exclusão para a Duda. Aí vem a Sérvia, o Brasil ainda sem a Duda. Mamute recebe, gira e os 7 metros. A Alezinha vem por trás, a Alexandra comete a falta, é marcado 7 metros. A Mamute vai para cima da arbitragem, reclama, ainda questiona, queria ali 2 minutos para Alexandra, imagem recuperada, o Brasil ainda sem a Duda e a Sérvia tem a chance de chegar de vez no marcador. Os 7 metros com Alekic. Vai pro chute, mas é no gol, chute e o gol da Sérvia. Empata o jogo, deixa tudo igual, 20-20. O Brasil ainda sem a Duda, o Brasil ainda com uma a menos na quadra. A Sérvia reage e chega ao empate. A expulsão da Duda no fim do jogo, aí estamos pensando, e aí? Isso era fim? Acaba aqui, aí nós agora estamos ganhando praticamente o jogo inteiro e agora faltando 3 minutos. E vamos perder tudo. Isso com certeza foi, vamos falar, uma situação significante. E que a Débora Hanna, ela entra e faz um gol importantíssimo. Naquele gol que eu fiz, faltava 2 minutos e 20 segundos e eu fintei a menina lá, a gente estava com 1 a menos ainda, estava com inferioridade no ataque e eu fintei ela. Eu vejo aquele vídeo, eu vejo minha cara de alegria, com desespero, com ansiedade, com sei lá o quê. Sabe, gritando assim, sabe? Gritando e falando assim, acaba esse jogo agora. A seleção brasileira com uma jogadora a menos. Falta cobrada, Débora Hanna enfrenta, finta, chuta e o gol para o Brasil. Débora Hanna, um golaço para o Brasil, para colocar o Brasil na frente. Ainda com uma jogadora... E fomos de novo para o ataque com um jogador a menos de novo. E a Ana Paula, ninguém fala desse gol, mas foi talvez o gol do título, porque foi um gol que a gente estava com um jogador a menos, estava passivo, a gente tinha que arremessar. E ela com 3 sérvias de 2 metros de altura na frente dela, acabou saltando, ela tem 1,70 m, arremessou, bola na gaveta e acabou fazendo o gol. O gol que abriu 2 e dificilmente a gente perderia ali. O Brasil volta a ter time completo. Ana Paula subiu, arremessou. Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil. 22-20, vem a Sérvia. Maísa, que defesa, que defesa, que defesa. A menos de 1 minuto, o Brasil coloca 2 gols de vantagem. Está chegando o título para o Brasil, superando os seus problemas, as suas dificuldades. Brasil 22, Sérvia 20. A gente entra nos instantes finais. Defesa, defesa, defesa. 2 gols de vantagem. O Banco Brasileiro já comemora. Vai terminar a partida. Termina o jogo. O Brasil experimenta a sensação de ser campeão mundial. Pode se emocionar, pode chorar. O Brasil é campeão do mundo. O mundo reverencia essas meninas guerreiras do Brasil. Para quem não acreditava, é isso aí. É Brasil. É o Brasil campeão do mundo no handebol feminino. Pode aplaudir porque é Brasil. É a conquista mais que merecida. É a vitória da superação. Quando acaba o jogo, eu lembro disso.
E quando acabou o jogo, todo mundo levantou e começou a se abraçar e eu fiquei sentada. Do jeito que eu tava, assim, do jeito que eu tava, eu fiquei. Porque eu não tava ali comemorando, eu tava lá. Né? Era, assim, foi um sonho, foi tudo que eu vivi durante 15 anos na seleção, tava sendo realizado naquele momento. Depois do título, foi incrível, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu só agradecia que eu estava naquele momento com as meninas, com a comissão. Eu posso ficar com você aqui 3 horas, eu vou contar cada detalhe. Foi incrível. Pra gente não foi uma surpresa, mas eu acredito que pro resto do mundo inteiro foi uma surpresa da gente ter ganho, mas é bom surpreender. É bom surpreender. Muitas vezes a gente já ouviu muita coisa a nosso respeito de brasileiras, que a gente não tem a cultura no esporte, que a gente não tem até a noção de como é ser um vencedor a esse nível. Então, quando a gente ganhou, foi tipo uma mensagem para o mundo inteiro, assim, de calem a boca. Agora nós somos as campeãs mundiais, sabe? Eu falo que a gente é muito privilegiada. Que eu acho que pra mim, até hoje, não caiu a ficha que eu sou a melhor do mundo. Que o handebol do Brasil é o melhor do mundo, sabe? Eu acho que isso ainda não digeriu, porque quando você para e fala assim, meu Deus, quantos milhões de pessoas jogam handebol no Brasil? Quantos milhões de meninas gostariam de estar aqui no meu lugar, ou de estar no lugar de cada uma que está aqui dentro, sabe? E eu falo assim, meu Deus, entre tantas milhões de pessoas, são 14 atletas, ou 16, que foram pro Mundial, que hoje a gente é as melhores do mundo. Eu lembro da Jerusa, né, que é a goleira que é da seleção brasileira de beach. Ela chegou, ela foi a única que teve assim, ela chegou, me abraçou, me tirou meio que do meu mundinho, me abraçou e falou assim, cara, isso é seu também. Você deve estar... O que está acontecendo aí dentro de você que você deve estar 1000 emoções, porque o peso para mim era diferente. Aí quando ela falou, eu falei, sabe, tá até difícil de falar, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, assim, pô, é verdade, a gente ganhou, a gente lutou tanto, tanta gente não acreditava na gente, passou um filme, tanta coisa, a gente, né, ralou para chegar até aqui e agora tá ali. Essa geração simplesmente foi coroada. Foram as 16 que foram escolhidas para estar ali e pegar essa medalha e representar esse título. Mas esse trabalho é a longuíssimo prazo. Esse trabalho não é de hoje, né? O Morten, como técnico, somou muito. Eu acho que ele veio num momento, digamos, perfeito para o Brasil assumir essa seleção. Mas isso não tira o mérito de nenhum treinador que passou pela gente, porque todos deixaram alguma coisa positiva. Todos, todos, todos. Com certeza é muito mais fácil você ganhar um título com a estrutura que a gente tem hoje do que ganhar algo com a estrutura que elas tiveram na época. Então, acho que cada uma colocou um tijolinho até chegar onde a gente chegou hoje. Eu me senti assim, nossa, será que elas acham que eu sou uma Hortência no basquete, uma Paula? Sabe, será que elas acham que eu sou uma Virna e uma Fofão? Então, eu me senti assim, agradecida pela lembrança e pelo respeito que elas têm na geração mais antiga, né? Teve gente que participou da seleção um ano, teve gente que treinou e foi cortado, teve gente que nunca chegou a uma seleção, mas ajudava de uma forma indireta, teve gente que só treinava. E esse troféu, essa medalha, foi para todo mundo. A gente fica mais feliz ainda de saber que a gente pode também ter um pedacinho dessa medalha delas aí. E agradecer, né, por deixar a gente fazer parte. Elas fizeram as pessoas que já tinham achado que estavam para trás, que não eram mais lembradas, a recordar que fizeram um dia parte da seleção brasileira e ter o orgulho de saber que elas trouxeram aquela medalha e foi dividida para todas nós. Eu acho que todo mundo, não só as jogadoras que fizeram parte da seleção brasileira, como também jogadores que jogam em clubes no Brasil, que também têm um sonho. Elas olham pra gente, sabe? E tem esse sonho de chegar e jogar um mundial e ser campeão mundial também. Então eu acredito que não só essas, como todas as pessoas, todas as meninas que jogam handebol. O fato da gente ser tão unida foi que elas começaram.
E todas nós somos totalmente conscientes disso. Elas começaram, elas abriram as portas, elas mostraram pra gente o que era possível, o que não era possível, o que a gente tinha que fazer para trabalhar para conseguir. Infelizmente, os anos passam, elas não conseguiram acompanhar a gente entrou praticamente no lugar delas, mas não esquecendo do respeito, sempre escutando elas, e a gente agora conquistou tudo isso que a gente conquistou. É impossível não falar delas, é impossível não incluir essas jogadoras que fizeram tanto pelo Brasil. E a gente se matou. E hoje deu resultado. A gente calou a boca todo mundo. Ficaram quentinho. Tô aqui festejando com a minha medalha de ouro o primeiro lugar mundial na Sérvia. Beijo pra todo o povo do Brasil que acompanha o handball, que ama o handball. O Super Beijo. Beijo pra minha família. É nosso, é nosso, é nosso.